Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, né, e buscar uma nova área de atuação, tá ok? O conteúdo aqui também é direcionado para os produtores rurais que queiram se inteirar, conhecer um pouco mais sobre os aspectos administrativos, jurídicos, de atualização legislativa que permeiam aí, que circundam a sua atividade, tá ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, né? Enfim, tudo isso é muito importante para a gente desenvolver e continuar desenvolvendo aqui os conteúdos, tá bom? E na semana passada, na última quarta-feira, se não me engano foi dia 3, foi realizada a publicação, né, do Plano Safra 24-25, que era muito esperado, né, estava sendo muito difundido aí, inclusive a data de apresentação, que normalmente acontece no final de junho, foi prorrogada para os primeiros dias de julho, que também acabou gerando críticas do segmento, né? Mas enfim, mesmo que com um atraso, houve a publicação do Plano Safra no dia 3 de julho, com um aumento aí de recursos, né? De uma forma geral, a gente pode dizer que o Plano Safra trouxe um aumento de recursos, mas por outro lado, não empolgou muito com relação às taxas de juros que foram disponibilizadas dentro do plano, tá? Então nós vamos explicar um pouquinho tudo o que foi trazido nesse Plano Safra e ainda as principais críticas aí, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa, já tem um vídeo aqui falando sobre isso, mas vamos começar contextualizando sobre isso, né? O que é o Plano Safra? O Plano Safra, ele é um plano bianual, né? Então ele vem de um ano, ele tem vigência de um ano para o outro, no caso aqui 24-25, que é o período Safra, 24-25, e ele traz a política pública de Estado de incentivo para a agricultura dentro daquele período, tá? Então, se o governo, por exemplo, quer incentivar o desenvolvimento, né, e a construção, por exemplo, de armazenagem, de estrutura de armazenagem, o que ele faz? Disponibiliza uma quantidade de capital com um valor de juros mais baixo, com forma de facilitar o acesso a esse investimento que o interessado aí, que o investidor vai empregar ali na construção de uma infraestrutura de armazenagem, tá bom? Que inclusive é um grande gargalo no país. E isso acontece com todas as formas aí de investimento que existem, das linhas, né, de investimento que existem previstos dentro do Plano Safra, que aí nós temos basicamente, né, custeio, investimento, comercialização e industrialização. Aí dentro desses segmentos a gente tem umas sublinhas, digamos assim, criadas pelo governo, por exemplo, Moder Frota, que é uma linha de investimento específica para a modernização da frota de tratores, caminhões, etc. Tá? Então, o Plano Safra, ele vai trazer um viés de qual é a política, do que o Estado está esperando e está tentando incentivar para o próximo período, tá? E para o advogado, a grande questão é que aqui estão previstos os limites de encargos financeiros, no caso, juros remuneratórios, que podem ser aplicados em cada operação. Então, se você já oferece uma assessoria para o produtor rural, ele vai até a instituição financeira tomar um custeio agrícola, por exemplo, você precisa estar ciente nesse período, a partir de agora, qual que é a taxa de juros para você poder orientar de forma correta o seu cliente aí, tá bom? Então, com relação aos recursos que foram disponibilizados nesse Plano Safra. Para a agricultura familiar, houve um aumento aí de 6,2% na disponibilização de recursos, comparado ao ano passado, ao último Plano Safra. Esse ano o total de recursos é de 76 bilhões. Tá? Para a agricultura empresarial, que inclui o Pronamp, né, os médios produtores,
o volume disponibilizado aumentou em 10%. Então foi para 400,5 bilhões em recursos disponibilizados para a agricultura empresarial, incluindo aí o Pronamp, tá? Principais taxas de juros, tá? E aí divididos entre Pronaf, Pronamp e agricultura empresarial. Primeira coisa, a gente precisa entender quem que se enquadra em qual lugar, porque o governo ele faz um incentivo especial para a agricultura familiar, porque são os mais necessitados de recursos, e depois tem também encargos diferenciados para o Pronamp e depois para a agricultura empresarial, tá? Então, quem que se enquadra no Pronaf, né? No programa da agricultura familiar? Aquele grupo familiar ou aquela pessoa que tem uma renda bruta com atividade rural anual, uma renda bruta anual de até R$ 500.000, tá? Renda bruta, tudo, sem descontar custos, nada, tá? No caso do Pronamp, vai se enquadrar em Pronamp, programa de auxílio aos médios produtores, aquele grupo familiar ou aquele produtor que se enquadrar ali numa renda bruta maior de R$ 500.000 e inferior a 3 milhões anuais bruto, tá? E a agricultura empresarial acima de 3 milhões vai se enquadrar na agricultura empresarial, tá? Então, quanto menor é o faturamento, aí você vai se enquadrar em Pronaf, Pronamp e agricultura empresarial. Quanto menor é o seu faturamento, menor também são as taxas de juros remuneratórios que você vai pagar para a instituição financeira. No caso, então, dos custeios, o Pronaf ficou ali na disponibilização de recursos e de juros remuneratórios de 2 a 3% ao ano, tá? Então, houve uma pequena queda aí na taxa de juros em relação ao ano passado de 1 ponto percentual. No caso do Pronamp, foram mantidas as taxas de juros, tá? 8% no caso do custeio, e a agricultura empresarial também houve manutenção nas taxas de juros do custeio, 12% ao ano, tá? No caso de investimentos, que são todas aquelas linhas voltadas para aquisição de infraestrutura ou de maquinários para utilização dentro da atividade agrícola. Então aí a gente pode pôr maquinários, vacas matrizes, por exemplo, tratores, colheitadeiras e etc. Tá? Então, no caso dos investimentos, Pronaf de 2,5% a 5%, a depender da linha de crédito aí, tá? Com um detalhe que para aquisição de tratores foi diminuída a potência dos tratores que podem ser adquiridos aqui com a linha de investimento de 80 para 70 cavalos, tá? E um limite de liberação de recursos de até 250 mil no caso do Pronaf, para aquisição de tratores. Pronamp vai variar aí os encargos de juros remuneratórios de 7 a 11,5%, a depender da linha que for que o produtor acaba optando, e na agricultura empresarial também de 7 a 12,5%, tá? Comercialização, que aí inclui infraestrutura de escoamento e armazenagem, aí nesse caso ficou 8% para a Pronamp e 12% para os demais produtores, no caso agricultura empresarial, tá bom? A taxa de juros praticamente não houveram mudanças, tá? Com relação ao último plano safra. O agro responsável, dentro do plano safra 24-25, houve ali um incremento, digamos assim, do que já havia sido criado no ano passado, que é um incentivo para a agricultura e a pecuária responsável. O que seria isso? Para aquelas propriedades rurais que já têm o CAR analisado, que é o Cadastro Ambiental Rural, e estão de acordo com a legislação ambiental, para estes produtores, na contratação de alguma linha de crédito, no caso de custeio, vai ter uma queda de 1 ponto percentual na contratação do custeio. Então, se eu já tenho o CAR analisado da minha propriedade e eu vou lá fazer um custeio agrícola, eu apresentando esse CAR, ao invés de 12%, no caso da agricultura familiar, eu vou pagar 11%
nos juros remuneratórios ali dentro daquela operação. Qual que é o principal problema? Existe uma grande dificuldade por parte do próprio governo em analisar o cadastro ambiental rural das propriedades do país. Então, existe um grande atraso na análise do cadastro ambiental rural em todo o país. Então, ao mesmo tempo que o governo cria um incentivo, ele também cria uma barreira para o acesso a esse incentivo, porque ele não consegue analisar de forma rápida os cadastros ambientais rurais. E aí, então, existe a possibilidade de utilizar esse documento para diminuição dos encargos financeiros, mas, por outro lado, é muito difícil acessar finalizar a análise do cadastro ambiental rural, tá bom? E aí, fechando, para no vídeo não se estender muito, na live a gente vai discorrer um pouco mais sobre o assunto, no meu Instagram, @Juliano Biziac, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre as principais críticas, tá? Que são basicamente três, na verdade. A primeira foi por parte do CNA, tá? O Conselho Nacional da Agricultura, que tinha feito um pedido de aumento de recursos para 570 bilhões, tá? E nesse ano ficou na casa aí, juntando a agricultura familiar e empresarial, na casa de 470. Então foram 100 bilhões a menos, né? Porque foi solicitado pelo CNA, e o Conselho Nacional da Agricultura ele faz esse pedido com base em estudos técnicos, né, das necessidades, inclusive de como os produtores tiveram que acessar o crédito privado, né? Por exemplo, no ano passado houve um aumento na busca por CPRs, né, CRAS, CRI, que é a cédula, CIR, que é a cédula imobiliária rural. Então, houve uma busca maior por crédito privado. Isso quer dizer que o crédito público não foi suficiente, tá? Em alguns lugares, inclusive, houve dificuldade para acessar esse crédito público, apesar do ministro da Agricultura ter falado aí numa sobra de recursos para o ano passado. Mas a verdade é que foi mais difícil o acesso por parte do produtor, tá? Então essa é uma crítica. Segunda é justamente que, tirando a agricultura familiar, para a Pronamp e agricultura empresarial, houve uma manutenção das taxas de juros e o mercado entendia que havia uma margem para diminuir essa taxa de juros aí, pelo menos 1 ponto percentual com relação ao ano passado, justamente porque houve um corte na taxa básica de juros, né, por parte do Banco Central. Então havia essa margem para diminuição das taxas de juros, o que acabou não se concretizando aqui no Plano Safra. Então isso foi, o mercado viu com maus olhos aí, que entendia-se que poderia ser um dinheiro mais barato aí, que poderia chegar para o produtor. E terceiro ponto é com relação aos recursos disponibilizados para o PSR, né? Programa de Subvenção ao Seguro Agrícola, também não houve um valor substancial, e ainda esse ano que passou foi demonstrado aí o quanto que o seguro agrícola é importante para o produtor rural e quanto que o Estado precisa dar mais atenção a esse programa. Ano passado ele foi insuficiente, provavelmente esse ano continuará sendo. O recurso disponibilizado para o PSR, para a subvenção ao seguro agrícola, também está sendo insuficiente, pelo que tudo indica, certo? Então esses são os principais pontos que a gente queria abordar hoje. Na live falaremos mais sobre o Plano Safra 24-25. Se ficar alguma dúvida, comente aí, diga alguma coisa aí nos comentários. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, tudo isso é muito importante para nós, tá ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.